E Flávio Bolsonaro colocou o Lula em seu devido lugar. Ele fez um discurso em um evento que aconteceu agora há pouco em Israel, e a gente vai analisar esse discurso parte por parte para entender qual foi o recado que ele passou não somente para Israel, para os brasileiros, mas também para o mundo. Eu sou o Stefan, especialista em campanhas políticas. Vamos dar uma analisada aqui nesse discurso aqui de Flávio Bolsonaro, nessas primeiras falas, e entender melhor o que ele queria dizer. Under President Lula, Brazil's policy suffered a deep moral failure. Let me be very clear. Lula is anti-Semitic. This is not a slogan. This is not exaggeration. This is based on his ideas. Olha só, primeira parte, você vê que ele concentra ali nessa primeira parte do discurso dele em dizer que Lula é antissemita. Ele não coloca como factoide, ele diz o porquê. Ele usou esses primeiros segundos da fala dele exatamente para que essas falas fossem cortadas e utilizadas aí como um movimento de impacto. Lula é antissemita. Imagina que isso daí está sendo agora reportado em todos os jornais das capas, dizendo, olha, Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, preso político, diz... Lula é antissemita. Maravilhoso, muito bem pensado ali a construção desse discurso inicial. His advisors, his words and his actions. The main designer of Lula's international policy, his top advisor, Celso Amorim, wrote the preface of a book that praises Hamas and presents it as a normal political group. Olha, quando ele fala de Celso Amorim, que é o principal conselheiro, né, de relações internacionais do Brasil, ele pegou um documento oficial do Celso Amorim, que é um livro, e já colocou o pensamento do Celso Amorim, que é o mesmo pensamento do Lula, mas de uma forma muito mais objetiva, dizendo que o Hamas ele é um grupo político. Então, imagina só aquelas autoridades israelenses ali ouvindo ele dizer isso. Imagina a construção disso na cabeça dos parlamentares e da imprensa mundial. Hamas is not a resistance group. Hamas is a terrorist organization. The same group that killed innocent Israeli families on October 7th. This shows that what we see today is not an accident. It's not a mistake. It's an ideology. And this ideology does not stay on paper. It becomes government action. In early 2023, the Brazilian government allowed Iranian warships from a regime that openly calls for the destruction of Israel to enter a Brazilian port. Vamos lá. Essa parte aí foi uma parte muito bem escrita. Ele trata o Hamas como um grupo terrorista, da forma como é, mas ele diz que em determinado período o governo brasileiro, em 2023, permitiu que navios de guerra iranianos pudessem chegar à nossa costa. Esse é um dos principais problemas hoje daquela região, principalmente com relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vê talvez o Irã como o principal inimigo daquela região. Então, é também o principal inimigo de Israel. Percebe, pessoas, assim, não tem sentido acharem que Donald Trump, mesmo elogiando Lula, falando aquele elogio frio, calculista, de que Lula está tendo alguma chance. Lula está sendo cozido, eu venho falando isso, ele está sendo cozido. Então, este testemunho, esta fala de Flávio Bolsonaro é muito mais do que palavras, é um compromisso caso o pré-candidato seja eleito, e nós temos 100% de esperança e de certeza de que ele será, que o compromisso do governo brasileiro não será de acordo com o Hamas, e sim com Israel e os Estados Unidos. After the Hamas massacre of October 7th, while Israel was still mourning its dead, Lula rushed to accuse Israel of acting in a violent and unfair way. When Brazil's citizen left Gaza in November 2023,
Lula used that moment not to condemn Hamas, but to attack Israel. From 2023 on, Brazil voted again and again against Israel at the United Nations and other international bodies. In February 2024, Lula crossed a moral line by comparing Israel's actions to the Holocaust, an anti-Semitic statement that insulted the Jewish people and minimized the worst crime in history. Brazil then called back its ambassador from Israel, stopped military cooperation with Israeli companies, supported false genocide claims against Israel in international courts, and refused to approve a new Israel ambassador. Vocês entenderam aqui, quando eles chamaram o embaixador de Israel e cancelaram alguns contratos que o governo brasileiro tinha, essa é a maior indicação de que outros serviços de inteligência que estão em acordo com o Brasil, estão trabalhando contra Israel e contra os Estados Unidos, estão no Brasil nesse momento. E é por isso que eu venho dizendo que não há saída para Lula. Lula será substituído, porque senão o sistema todo vai ruir. E não estou dizendo que os Estados Unidos fará uma intervenção como fez na Venezuela, até porque o próprio Lula já disse que o nosso exército brasileiro não tem dinheiro para o custeio de balas para o treinamento. Imagina, então, receber um enfrentamento de qualquer nação. Pode ser o Cazaquistão, pode ser ali a Guiana Francesa, é muito ruim. Então, isso ficou claro nessa fala de Flávio Bolsonaro, e o que nos apresenta é que o governo brasileiro é um governo construído simplesmente num modelo parecido com os modelos da África para saquear os cofres públicos, enfim, o erário público de forma desacerbada, com a proteção da mídia. Isso que é importante dizer. Todos esses canais de televisão, todos eles devem ser responsabilizados numa troca de governo. Acho que os deputados federais, acho que os senadores deveriam abrir uma CPI específica para a mídia, e vamos parar desse discursinho aí, dessa questão da liberdade de imprensa, porque são concessões e devem ser levados os contratos de concessão das emissoras de uma maneira completamente republicana, sem nenhum partido ou sem nenhum elogio, somente de relato. E não é isso que a gente vê na nossa mídia tradicional, aquela que recebe dinheiro público. Então, acho que isso é para ser pensado ou deixar, principalmente, as regras de concessão muito mais apertadas. These are no single mistakes. They form a clear and intentional partner. Ladies and gentlemen, I speak today not only as a senator, but as a candidate for president of Brazil. Thank you. Muito bom. Muito bom. Olha, o que eu tenho aqui para dizer para vocês é que essa fala do Flávio Bolsonaro foi fantástica, foi muito bem escrita, não sei quem o ajudou a escrever, e me surpreendeu muito a forma como ele falou, foi muito bem, e eu acho que isso foi um grande chamado, uma grande mensagem para o mundo israelense. A gente sabe que a comunidade israelense é gigantesca e é uma parte importante da nossa economia mundial e principalmente o principal aliado dos Estados Unidos. E o Brasil, que sempre foi aliado dessas grandes potências, hoje se encontra completamente perdido, completamente sem chão, com os poderes fragmentados e, portanto, foi uma excelente ideia a participação do Flávio Bolsonaro neste encontro. E isso terá aí excelentes resultados. Com certeza, o Flávio Bolsonaro vai receber muitos apoios da comunidade judaica, da comunidade americana, enfim, e todos aqueles que pensam diferente ao regime socialista, ao regime comunista. Agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam aí? Eu quero ler os comentários. Eu sempre esqueço, me desculpem. O que vocês acharam do comentário de Flávio Bolsonaro? Deixem aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo com
o maior número de pessoas que você puder. Isso me ajuda bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o nosso Brasil.